Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4. Muito obrigado. Mas, antes da gente ler, queria que você prestasse atenção aqui. Estar doente, irmãos, é algo desesperador. Não sei se você vai concordar comigo. Acho que um dos efeitos da queda, um dos efeitos do pecado que mais afeta o homem, mais afeta o ser humano, é a doença, o mal-estar, enfim, a gente ser acometido por todos esses tipos de doenças que tem por aí. Alguns são mais acometidos que outros, dizem por aí que basta um resfriado e uma febre de 37,5 para que um homem reúna sua família. Já fala, prestem atenção às minhas últimas palavras. As mulheres já não são tão suscetíveis assim, são um pouco mais fortes nesse sentido. Mas a pandemia veio aí e deixou isso muito claro para a gente, que nós somos muito frágeis, a vida é muito frágil. E por isso que eu insisto nessa ideia de que estar doente é algo desesperador. É algo que mexe com a gente. De ontem para hoje, na manhã de ontem até a manhã de hoje, estava acompanhando meu avô no Rocha Faria, que ele está internado lá. Irmãos, é um ambiente muito pesado. É um ambiente muito complexo, onde você fica a todo momento sendo confrontado por essa realidade, que é a realidade da vida, é a realidade caída, onde nós somos fracos, e onde nós somos desesperados por essa realidade. E, geralmente, quem está doente, quem está nessa situação, geralmente, essa pessoa também tem pressa. E estava lá no Rocha Faria, se você já utilizou algum serviço público, provavelmente você já passou por isso. Muitas vezes a gente chega lá e melhora, não pelo tratamento, mas pelo tempo de espera. Você fica lá tanto tempo que a doença acaba, você fica melhor e depois você vai embora. Mas, enfim, problemas de outra natureza. Mas estar doente é algo desesperador de fato. É algo que mexe com a gente e algo que cobra da gente ou traz para a gente uma reação que às vezes a gente não pensava que teria. Basta, por exemplo, uma dor de dente que você não consegue resolver, o remédio já não está dando efeito e você começa a pensar coisas meio malucas. Você fala, cara, eu vou meter um alicate aqui, vou arrancar isso do meu jeito porque não estou aguentando. Estar doente é algo desesperador. E no versículo que a gente vai ler, no texto que a gente vai ler aqui, a gente vai ver a história de alguém que também estava doente. Alguém que estava leproso, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A gente está continuando aqui a série de exposições em Mateus. Então, a gente já percorreu do capítulo 1 ao capítulo 7, e hoje a gente vai dar continuidade aqui a partir do capítulo 8 e daqui para as próximas semanas. Então, vamos lá para o texto, capítulo 8 de Mateus, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Deus bendito, te oramos nesta manhã, ó Deus, te pedindo graça, te pedindo misericórdia, ó Deus, para que o Senhor, por mais uma vez, nos oriente, nos instrua, alimente a nossa alma, Senhor, fale aos nossos corações acerca da Tua verdade, acerca da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me use como um instrumento em Tuas mãos e que nós saiamos aqui, Senhor, nesta manhã, cheios de Ti, Senhor, alimentados pela Tua palavra, palavra da verdade, palavra que nos alimenta, Senhor, que é viva e eficaz
e que transforma as nossas vidas. Que o Senhor aplique, Senhor, aquilo que falaremos aqui em nossos corações para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Então, como a gente já tem um tempinho que a gente fez uma pausa nessa série, vale a gente dar uma recapitulada. O Evangelho de Mateus ele foi escrito com um público muito específico, com um objetivo muito específico. O Evangelho de Mateus ele é escrito para o público judeu. Então, toda a linguagem, toda a forma, a sua estrutura de organização, o relato que Mateus faz é algo que é voltado para que o judeu entenda. Então, Mateus tem o judeu como o seu público. Um exemplo muito prático, muito claro disso, é que ele, ao invés de usar a expressão o reino de Deus, ele usa a expressão o reino dos céus, porque os judeus tinham um cuidado muito grande em usar o nome de Deus em vão. Então, pelo público ser um público mais judeu, ser voltado para esse, Mateus tem toda uma estrutura de organização e um vocabulário próprio para esse público. E um dos seus objetivos com o evangelho em si é provar, é mostrar que o Jesus ali, aquele que andava com eles, era o próprio Cristo, era o Filho de Deus, mas era o Messias, que era a figura principal da cultura judaica. Era a principal expectativa dos judeus, era o Messias. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente passa por ele todo, a gente vê toda hora uma preocupação em demonstrar Jesus como o Messias. Não só o Messias, mas como o Rei dos judeus, como aquele que veio da linhagem real de Davi. Mateus começa isso no seu primeiro capítulo, falando da genealogia de Jesus, para provar, esse Jesus aqui, filho de José e de Maria, ele é descendente de Davi, mas ele não é só isso, ele é o Messias, ele é o Rei dos judeus. Então, o Evangelho de Mateus ele é escrito para esse público e tem esse objetivo. E, além disso, ele é dividido em uma estrutura muito fácil de se identificar. Ele é dividido, intercalado entre narrativas e discursos. Então, nos primeiros 4 capítulos, a gente tem a primeira narrativa. No capítulo 5 ao capítulo 7, a gente tem o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte. E, a partir do capítulo 8, a gente tem, de novo, intercalando entre narrativa e discurso. E a gente vai ver aqui, do capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 34, essa narrativa seguida desse primeiro discurso. Então, prometo que eu serei bem breve aqui, o texto é bem enxuto, mas tem algumas coisas que vale a pena a gente refletir aqui em cima dele. Então, o texto ele começa conectando diretamente o cenário do capítulo anterior. Como eu disse, a gente tem no capítulo 7, no final do capítulo 7, o fim do Sermão da Montanha. No versículo 28 e 29 diz lá: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, tudo isso que ele tinha falado desde o capítulo 5, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, Jesus passou um tempo no monte com aquela multidão que já estava seguindo ele, e ensinando sobre as coisas de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, sobre como ser um cidadão desse reino, como nós que fazemos parte desse reino devemos agir, devemos nos relacionar. Isso tudo que a gente aprendeu no Sermão do Monte. E aqueles que estavam ali, a multidão que estava presente, olhava para isso e se maravilhava, porque eles ouviam aquilo de uma forma diferente. Era bem contrastante a forma como eles ouviam esses ensinamentos a partir do que eles ouviam dos fariseus, dos mestres da lei. Os fariseus, os mestres da lei, eles ensinavam muitas vezes a partir de referências, a partir de decisões ou pensamentos de rabis específicos, todo do conselho, e Jesus ensinava como o que fosse o dono daquela palavra, como se ele tivesse a própria autoridade a partir daquilo. Isso encantou essa multidão que seguia e que ouvia as palavras de Jesus. E no capítulo 8, quando a gente começa no texto, ele faz essa conexão direta a partir do que estava acontecendo antes. Então ele diz que, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então essa multidão que estava ouvindo com ele, que estava sendo maravilhada, que estava sendo encantada pela forma como ele ensinava, pelas coisas que ele ensinava, desce com ele do monte e passam a seguir Jesus. Esse é o cenário que a gente tem aqui para esse bloco que a gente vai ver agora. E dentro
desse bloco como um todo, dessa narrativa, do capítulo 8 ao capítulo 9, Mateus ele escolhe esse bloco aqui para relatar 10 milagres. Então a gente vai ver ao longo dessas semanas todos esses milagres que Mateus relata aqui. É interessante porque Mateus, como um cobrador de impostos, como um publicano, ele era instruído sobre fazer relatos, sobre estruturar bem os textos. Então ele separa todo esse evangelho bem dividido e ele concentra aqui 10 milagres. 10 é um número significativo para a cultura judaica, então, assim como o número 7, o 10 também tem a sua ideia de plenitude, a sua ideia de completude, e ele escolhe, então, ele relata aqui sequencialmente esses 10 milagres. Para quê? Para provar que aquele que fala com autoridade, ele não tem autoridade só para falar, mas ele também tem autoridade para fazer. Então ele vai pegar aqui esses próximos versículos, esses próximos 2 capítulos, para relatar aqui 10 milagres a partir que Jesus fez em seguida ao descer do monte. O primeiro deles é essa cura de um leproso. Então, no versículo 2, ele introduz esse personagem na história e diz lá: "E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me." E aqui é legal a gente comentar um pouco sobre o que é um leproso, sobre o que é a lepra. Há uma certa discussão, há um certo debate hoje ainda se a lepra daquela época era a doença de Hansen, né, ou a hanseníase que a gente conhece hoje. Alguns acreditam que sim, outros que não. Mas, de fato, quando a gente olha para o capítulo 13 e 14 de Levítico, que são os capítulos em que descrevem ou fazem a legislação dos comportamentos a partir dos leprosos, a gente vê que a lepra parece mais como uma variedade de doenças na pele. Não seria só um sintoma, mas ali a gente vê no texto, parece que são diversos aspectos, diversos sintomas, diversas feridas, tipos de feridas que poderiam acometer uma pessoa, e isso poderia ser considerado como uma lepra, e tem todo um passo a passo, né? Tem toda uma descrição ali. Se aparecer uma mancha e ela for mais funda que a carne, ficar por 7 dias, vai ser isolado. Se depois de 7 dias melhorar, volta, se não, continua. Tem toda uma organização específica que o próprio Deus coloca isso. A gente vai ver que isso é importante. E a gente vê a partir desse panorama lá do Antigo Testamento, lá da época de Moisés, como que a lepra era tratada. Então a gente vê que esse ponto da lepra, que é um ponto tratado pelo próprio Deus na sua palavra, nos seus mandamentos, ele não era necessariamente só uma questão de saúde pública. Também estava envolvido isso, mas existia uma possibilidade de alguém que, por exemplo, tivesse todo coberto por lepra, ele ainda poderia ser declarado limpo, segundo o que está escrito lá em Levítico. Então você vê que a saúde pública, o cuidado sanitário, ele era até importante, ele estava envolvido nesse cuidado, mas ele não era a questão mais importante da lepra. A grande questão da lepra, o que ela representava, não era só uma questão sanitária, mas principalmente uma questão de santidade. A lepra simbolizava alguém que estava impuro, alguém que estava imundo, alguém que não podia fazer parte de um contexto público, alguém que tinha que ficar isolado. Então, a partir da condição da lepra, aquela pessoa ela era declarada pura ou impura. A partir da condição em que ela tinha nela mesma, ela faria ou não parte do povo ou das coisas que aconteciam ali. Então essa era a realidade de um leproso. Alguém que vivia à margem da sociedade, alguém que vivia afastado, vivia em isolamento e que teoricamente não poderia estar no meio, por exemplo, de uma multidão, que é o cenário que a gente está vendo aqui. Então, a partir dessa medida de isolamento, a gente vê que esse leproso ele vivia assim, mas ele aparece agora, então, no meio dessa multidão, se aproximando de Jesus. Então, ele quebra esse isolamento. A gente não tem informações acerca de quem era esse leproso, quanto tempo de leproso ele tinha, né? Mais informações dele. A gente só tem essa informação que é suficiente para a gente. Um leproso quebra esse isolamento, rompe a multidão e vai atrás de Jesus. Ele vai atrás de Jesus, vai atrás daquele a quem ele devia estar ouvindo falar, ou ouvindo o que ele tinha dito ou o que ele já tinha feito. Então esse leproso ele se aproxima de Jesus, e nessa aproximação eu queria destacar aqui 3 coisas muito interessantes que a gente olha na reação desse leproso. Então a lepra era uma das piores doenças daquela época, se não a pior.
e a gente vê alguém que estava nessa situação crítica se aproximar de Jesus. E você lembra que eu falei antes? Quem está doente está desesperado. E ele era um leproso que provavelmente estava desesperado. E a pergunta que eu quero levantar com vocês aqui nessa manhã é: qual é a nossa reação diante do desespero? Como que a gente reage a partir das nossas necessidades ou daquilo que a gente acha que é importante? Para esse leproso, talvez a coisa que ele mais queria, que ele mais precisava, era ser curado dessa lepra. E a partir desse desespero da sua doença, ele toma uma atitude, ele rompe essa multidão e se aproxima de Jesus. E aí no versículo 2 ele diz que, tendo se aproximado, primeiro ele adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso aqui é muito legal para a gente. A primeira coisa que o leproso faz ao encontrar Jesus é prostrar-se. O texto que retrata esse mesmo acontecimento lá em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 45, Marcos diz que, se aproximando de Jesus, ele dobra os joelhos em terra e roga a Jesus. Então ele se prostra com seu rosto em terra, se dobra diante de Jesus. Então a primeira coisa que o leproso faz diante desse desespero é adorar a Jesus. Ele reconhece Jesus como alguém diferente, como alguém que tinha uma palavra de autoridade realmente, e ele decide, nesse meio, se aproximar dele, o adorando. Em seguida, ele o chama de Senhor. Então, a palavra aqui para Senhor não era uma palavra simplesmente para uma forma respeitosa, como você fala, o Senhor que mora ali na esquina, posso ajudar alguma coisa, Senhor? Não é esse Senhor. É o Senhor realmente com letra maiúscula. É o Senhor de senhorio, né, de dono, aquele que era dono de um escravo, por exemplo. Então, ele reconhece a Jesus como alguém que não era comum, mas como alguém diferenciado, como alguém que tinha uma posição elevada a partir das outras pessoas ou a partir daquele contexto. Então ele se aproxima de Jesus, se prostra diante dele e reconhece o senhorio de Cristo, né? Reconhece que ele é aquele que governa todas as coisas. Inclusive a sua própria situação de lepra é governada por esse homem a que ele está tendo um encontro nesse momento. A partir disso, ele fala uma coisa que é muito interessante para a gente. Ele diz: Senhor, se quiseres. Aqui é muito legal porque ele já não chega pedindo para ser curado ou Senhor, me cura agora porque eu preciso. Ele reconhece um outro ponto. Ele reconhece que Cristo é o Senhor de todas as coisas e que a vontade dele é soberana. Se Cristo não quisesse curá-lo, ele não ficaria curado. Ele reconhece, ele se aproxima de Cristo adorando, reconhecendo o seu senhorio e reconhecendo a sua soberania. Senhor, se quiseres, apenas se quiseres, se for da tua vontade, independente da minha, se o Senhor quiser, me cura. Eu sei que tu podes me purificar. Eu sei que o Senhor tem poder e a partir da soberania que ele reconhece de Deus, ele reconhece um outro atributo, que é a onipotência de Deus. Ele sabia que não bastaria só a vontade, mas que aquele que, se tivesse essa vontade, se fosse da vontade dele de curá-lo, ele também teria poder para fazer isso. Então, quando a gente olha um leproso, alguém que estava na pior classe, talvez, daquele tempo, alguém marginalizado, alguém que vivia completamente excluído de tudo, cometendo praticamente um crime, se aproximando da multidão, correndo um risco de ser morto, talvez, por estar fazendo isso, ele chega diante de Jesus e o adora, reconhece que Jesus é o Senhor de todas as coisas, reconhece que a vontade dele é que é soberana e que ele que é poderoso para curar ou não a sua doença. Então, no meio desse desespero, ele toma uma atitude um tanto interessante, pelo menos para a gente refletir. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui nessa manhã. Como que a gente tem chegado diante de Deus a partir do nosso desespero? Será que a gente tem se prostrado diante de Deus e temos dado a nossa adoração a Ele só aqui nos momentos de culto, como fizemos agora há pouco? Ou será que a gente tem estendido essa adoração para o restante da semana também? Será que quando a gente fica desesperado no meio da semana, a gente lembra de adorar igual a gente faz aqui? Ou a gente só continua desesperado, sem saber o que fazer e tendo dor de cabeça, sem dormir, por exemplo? Como a gente tem se aproximado diante de Deus a partir do nosso desespero? Será que nós temos, de fato, vivido como servos de Cristo, reconhecendo
o seu senhorio ou temos colocado Cristo a nosso serviço? Será que é a gente que chama ele de Senhor ou ele que tem, entre aspas, nos chamado de Senhor a partir do momento que nós queremos que ele faça todas as nossas vontades? Eu estou no meio do desespero, eu estou desesperado, eu preciso, Senhor, faça a minha vontade, me tire dessa situação. Será que é assim que a gente está indo diante de Deus? Será que é nessas condições que a gente está indo ao Senhor dos céus e da terra? Será que a gente reconhece que a vontade dele é soberana e não a nossa? Será que no meio desse desespero, dessas situações que a gente tem vivido, a gente tem aceitado e entendido que essa é a vontade de Deus ou a gente tem questionado tudo o que tem acontecido à nossa volta? Muitas coisas não vão sair da forma como a gente espera. Muitas coisas não estão sob o nosso controle. Na verdade, nada está sob o nosso controle. E enquanto a gente não aceita isso, enquanto a gente não entende isso, a gente vai viver desesperado. Então, são perguntas que a gente precisa fazer. Será que eu confio plenamente no poder de Deus, na palavra que tem poder, nas escrituras sagradas, que é a nossa regra de fé e prática, ou eu ainda estou tentando resolver todas as coisas pela força do meu braço? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que no versículo seguinte a gente vai ver qual é o desfecho dessa situação, de como o leproso chega diante de Jesus e o que acontece a partir dali, mas é legal a gente olhar para alguém que estava super desesperado, mas teve uma reação positiva mesmo em meio ao desespero. E o resultado dessa reação, desse leproso, é a resposta de Jesus. É a reação de Jesus, é o que Jesus faz em seguida, que a gente vê no versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero que você seja curado, pois então fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A lei daquela época dizia que se alguém tocasse num leproso, essa pessoa também ficaria impura, né? Não necessariamente pegaria ali a doença, mas ela era considerada impura só por tocar algo impuro, né? O leproso era alguém impuro, então quem tocasse o leproso também seria considerado. Mas com Jesus a gente viu que isso não aconteceu. O toque que Jesus fez nesse leproso foi um toque diferente. Jesus não só toca nele, mas simultaneamente a esse toque ele expressa a sua vontade, ele expressa o seu querer a partir daquilo ali, e no meio desse toque ele diz: eu quero te curar. Eu quero. Você me perguntou se eu quiser curar? Eu quero. Pois então, fique limpo. E à medida que Jesus toca nesse leproso, ele é curado imediatamente, né? Isso que o texto diz para a gente. Então Jesus expressa a sua vontade, dizendo: eu quero te curar, portanto fique limpo. O toque de Jesus junto com a sua fala poderosa, junto com a sua palavra agindo naquele momento, instantaneamente, mudam completamente a vida daquele homem. Alguém que era marginalizado, que era excluído, agora vai viver uma nova vida, vai ter a sua vida restaurada a como ela deveria ser. E a partir daquele dia, aquele homem não seria mais considerado alguém excluído, alguém à parte da sociedade, um imundo. Mas a partir desse encontro com Cristo, a partir da vontade de Jesus sendo feita sobre a sua vida, ele seria uma nova pessoa. A partir dali, ele viveria uma nova realidade, onde ele faria parte da comunidade, ele faria parte daquela sociedade, ele poderia ali viver, de fato, uma nova vida, sendo alguém limpo, sendo alguém que pudesse, de fato, compartilhar daquilo que era de direito de todos. E eu não sei se até aqui você já pescou aonde isso vai levar a gente. Qual é a conclusão que a gente leva a partir do que está acontecendo aqui? Não sei se você percebeu, mas eu era leproso. E vocês eram leprosos. Nós éramos leprosos. A lepra, ela tinha... Lembra que eu falei que o problema da lepra não era só uma questão de saúde, mas era uma questão de santidade. Ser declarado puro, ser declarado impuro. Isso é o que Cristo faz conosco a partir da nossa condição com a nossa lepra, que é o próprio pecado. Talvez a gente nem soubesse que era leproso, porque a gente já nasceu assim, né? Alguém que pegava uma lepra naquela época, provavelmente pegava durante a sua vida. Ele vivia a sua vida normal, poderia ser contaminado com isso em algum momento, e aí, a partir dele se tornava leproso.
nós já nascemos leprosos. Nós já nascemos pecadores. E a partir dessa realidade, talvez a gente nem saiba que isso seja um problema. A gente já nasceu assim, é o conhecimento que eu tenho, é a vida que eu conheço. Não sei se isso é um problema. Qual o problema? O que é lepra? O que é pecado? Esses éramos todos nós. Vivíamos assim, leprosos, afastados da comunidade, afastados da vontade de Deus, marginalizados, excluídos do plano de Deus. É isso que a lepra, no nosso caso, o pecado, faz conosco. E a partir do momento em que nós nascemos assim, nós vamos amadurecendo, talvez a lepra ela comece a se manifestar, talvez à medida que a gente cresce, amadurece, a gente começa a perceber como o pecado, assim como a lepra vai tomando cada parte do corpo, vai se espalhando, como o pecado começa a se manifestar mais claramente em todas as áreas da nossa vida. A partir dessa lepra, um mal tão terrível que nada foge ao seu alcance, tudo que a gente fazia era tomado por ela, tudo que a gente queria era tomado por ela, tudo que a gente era tomado por essa lepra. Essa lepra ela não parava, ela pegava tudo que nós somos, porque era isso que nós éramos de fato, leprosos, ou seja, pecadores diante de Deus. Pessoas que eram declaradas impuras, pessoas que eram declaradas imundas, pessoas que eram declaradas alguém que não tem condição de compactuar com alguém puro, puríssimo, santo, santíssimo, que é o próprio Deus. A lepra, quando Deus faz essa legislação em Levítico, né, você já passou por isso, você já tentou ler a Bíblia toda, você chegou em Levítico e você sofreu ali, eu sei, números também é difícil, mas é a palavra de Deus. A gente tem que entender que não está ali à toa. Por que está registrado? Por que chegou para nós como palavra de Deus, como um cânon fechado? Porque é importante em algum sentido. E a gente entende, pelo menos nesse aspecto aqui, que se Deus escolheu registrar toda essa regra detalhada, complexa acerca do que era a lepra, de como seria curada, é porque ele tinha um ensinamento. É porque a lepra aponta para o nosso pecado. É porque o que acontecia com alguém leproso é o que acontece com nós pecadores, sem Deus. Enquanto nós não temos um encontro com Cristo, enquanto nós não temos um encontro, algo que mude a nossa situação e que nós não sejamos mais leprosos, nós seremos excluídos. Nós seremos apartados de tudo e não viveremos a vida que deveríamos viver, a vida que só existe no próprio Cristo. Então a nossa lepra se chama pecado e ela pega em tudo o que existia. Nós nascemos assim, nós crescemos com ela, mas era uma doença tão grave, né, que nenhum de nós poderia fazer um tratamento por conta própria ou poderia dar um jeito de se curar, porque era uma doença sem cura para um meio natural das coisas. Aquele homem sabia que ele provavelmente talvez não seria curado tão rápido ou talvez nunca seria curado, mas ele viu não uma oportunidade, mas ele viu um alguém. Ele reconheceu esse alguém como alguém poderoso para mudar a história dele. Ele chega, se aproxima, ele tem um encontro com esse Jesus. E é o Jesus, o mesmo Jesus, esse que está aqui andando naquele momento, que também teve um encontro conosco. Nós também tivemos um encontro com esse Jesus, e ele não era um não leproso, ele não era só alguém que estava sadio, estava são, mas era alguém que tinha poder para nos tornar sãos também, para nos tornar limpos, puros, assim como ele é puro. É esse Jesus que esse leproso encontra, é esse que nós encontramos, aquele que olha para nós, tem misericórdia de nós e estende a mão para nós, e assim que nós tocamos nele, nós somos tocados por ele, ele muda a nossa vida. Jesus nos faz uma nova criatura, nos dá um novo coração. E esse coração é um coração que ele bombeia um sangue diferente. O sangue que bombeia em nós a partir desse encontro, a partir dessa mudança que recebemos, não é um sangue comum, O negativo, AB positivo, mas é o sangue de Cristo. É o sangue que tem todo poder, é o sangue puro, é o sangue poderoso. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse sangue que corre em mim e em você. É esse sangue que nós recebemos a partir desse encontro com Cristo. O nosso novo coração nos dá um novo sangue, a partir dessa nova vida, né? O sangue, no contexto do Antigo Testamento, principalmente, do sacrifício, o sangue simbolizava a vida. É essa vida que recebemos, é o sangue de Cristo que recebemos que nos dá a oportunidade de vivermos. Como Wesley falou no estudo mais cedo,
quem está longe de Cristo não vive. Quem está aquém de Deus não vive. Existe, mas a vida verdadeira só existe naquele que é a própria vida, que é o próprio Cristo. Então, esse coração, agora ele bombeia um novo sangue. É um sangue que ainda não nos faz imune do pecado, mas nos faz muito mais resistentes, muito mais fortes contra ele, até que um dia, sim, seremos completamente imunes ao pecado. Não precisaremos mais nos preocupar com essa lepra, onde essa lepra vai ser erradicada, não vai existir mais. Mas até lá, a gente continua bombeando esse sangue e pregando esse sangue, o sangue que correu na cruz do Calvário, o sangue que alcançou a minha e a sua vida. E é por esse sangue, é por esse Jesus que esse leproso então tem esse encontro. E como a gente viu aqui no versículo 3, Jesus fala: eu quero que você seja curado. Pois então, fique curado, seja limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E para a gente caminhar aqui para encerrar o versículo 4, ele diz: disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus sabia que se aquele milagre, aquela cura ali fosse espalhada, essa notícia corresse, ele provavelmente teria alguns inconvenientes com isso. E que de fato aconteceu. Quando a gente lê o relato desse mesmo episódio lá em Marcos, a gente vê que no versículo 45 ele diz que ele saiu dali, foi contando para todo mundo, foi espalhando a notícia, e aí multidões o seguiam, Jesus, multidões, além dessa que já estava, começam a segui-lo, e a ponto ele não conseguia entrar em cidades, porque não cabia gente, ele tinha que ficar fora das cidades, ensinando por fora das cidades, era um inconveniente. Jesus queria estar mais ali dentro da cidade, então ele sabia que isso aconteceria, e é por isso que ele fala para esse leproso, então, para que ele não falasse isso, porque ainda não era o tempo de ser revelado nessa hora, mas o leproso empolgado, querendo espalhar essa notícia, espalha essa verdade ali. E ele diz não só para não espalhar essa notícia, mas ele fala para ele se apresentar ao sacerdote. Jesus diz, vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Né? Se você para ver lá o capítulo 13 e 14 de Levítico, você vai ver que quando um leproso era curado, quando ele era liberto da lepra, ele precisava oferecer uma oferta específica diante do sacerdote. O sacerdote examinaria a pessoa e declararia se ela estava limpa ou se ela ainda tinha algum sintoma e precisaria ainda ficar isolada. Então, essa era o cumprimento legal. Precisaria que os próprios sacerdotes que consideraram esse cara leproso em algum momento, esses mesmos sacerdotes agora o reconhecessem como alguém limpo. E a forma como isso aconteceu, esse milagre que explica essa mudança, é o que serviria de prova, que serviria de testemunho para que o nome de Cristo fosse glorificado, para que o ministério de Cristo, para que a prova de que esse Jesus era o Cristo, o Messias, o Rei dos Judeus, esse testemunho seria essa prova. Então, apesar de Jesus, naquele momento, ter falado para aquele leproso, agora um ex-leproso, que ele não deveria contar aquilo para ninguém, nós hoje, por outro lado, já não temos essa orientação. Nós, por outro lado, ouvimos do Jesus, do mesmo Jesus, que mais um pouco na frente na história, antes de ascender aos céus, ele diz: vão e preguem em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje, nós também ex-leprosos, nós que também já passamos por isso e sabemos e reconhecemos agora quem nos curou e como foi maravilhoso e gracioso esse milagre em nossas vidas, nós não precisamos ter essa orientação, nós não devemos guardar isso para nós, mas nós precisamos comunicar isso até os confins da terra. Nós possamos levar essa palavra de cura, essa palavra de libertação, de milagre, de uma nova vida, de restauração de alguém que era leproso, pecador, impuro, e agora é transformado em alguém puro, alguém santo, que caminha agora com um novo coração, um novo sangue, que vive uma vida não a partir mais de alguém leproso, de alguém mais impuro, mas de alguém santo, alguém que caminha agora à medida do caráter de Cristo. Quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para esse leproso, a gente vê alguém desesperado. Como eu disse,
estar doente é desesperador. A gente estava doente, a gente estava no pecado e a gente estava desesperado. Mas glória a Deus, porque em Cristo Jesus esse desespero acaba, a gente é curado, a gente é transformado e agora a gente entrega a nossa vida, entrega tudo que somos para Ele, para a glória do seu santo nome. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, que nós possamos, não só aqui hoje, não só aqui no domingo, mas durante toda a semana, pregar essa palavra, viver essa verdade, que nós deixemos os costumes leprosos, os costumes pecaminosos, que nós deixemos a lepra para lá e vivamos mais como sãos, como puros agora, como restaurados que somos em Cristo Jesus. Amém?